Hoje, a educação é um dos principais fundamentos na formação de um indivíduo. Ela é responsável por determinar diversos dos mais variados aspectos da interação deste indivíduo no seu meio social, desde os econômicos aos comunicativos. Mas a educação sendo assim tão importante, qual é a melhor maneira de educar e transmitir conhecimento? Atualmente, a gente utiliza o método tradicional, que eu garanto que muitos de vocês devem estudar nele ou já estudaram por ele. Mas será que, apesar de muito utilizado, será que ele ainda assim é o mais ideal, o mais recomendado? Os últimos relatórios da OMS indicam que jovens de 15 a 29 anos têm como a sua segunda maior causa de morte o suicídio, causado muitas vezes pela pressão que ele sofre no seu meio produtivo, que seria a escola. Deste modo, a escola vem cada vez mais colocando pressão sobre os jovens. Mas de que maneira isso acontece? Apesar de muito utilizado, o método tradicional ele se apresenta pouco eficiente, já que na sala de aula o foco não é o aluno. Isso acaba frustrando a gente. Deste modo, o professor que se torna o foco principal. O professor na frente de aula ditando regras, informações e verdades inquestionáveis. Deste modo, a gente se vê apenas como absorvedores de informações, e a gente só tem que respeitá-las e acreditar nelas. Assim, a partir dessas falhas que ocorrem no sistema, mais doenças foram surgindo. Como por exemplo, aos 14 anos, começam a surgir metade das doenças mentais entre os jovens. Assim, ainda continuando, a OMS relatou dados de aumentos crescentes no consumo de álcool, drogas e cigarro por parte dos jovens, além da contração de AIDS como crescente. Deste modo, a gente tem o jovem contraindo doenças, contraindo vícios. E de onde isso surge? Muitas das origens estão ligadas à chamada válvula de escape, que consiste numa tentativa de extravasar essa pressão e achar uma saída para ela. Mas por que o jovem hoje em dia precisa de uma válvula de escape? Como eu já disse, o ensino ele tem forçado os jovens a absorver informações e não a aprender em si. Ele tem que apresentar resultados e não mostrar conhecimento. Por isso, hoje a gente utiliza métodos avaliativos, como provas, para saber se ele sabe ou não. Mas será que essa é a maneira certa de avaliar? A partir desses problemas, surgiram novos métodos, como o construtivista. O método construtivista, ele se baseia em colocar o aluno como o próprio construtor do seu conhecimento. É ele o agente ativo na hora de buscar conhecimento. O professor apenas está ao seu lado como um orientador, para indicar a ele o melhor caminho. Mas quem realmente busca o conhecimento é o próprio aluno. É ele que tem que questionar o que realmente é verdade para poder construir seu conhecimento. Outro método, como o montessoriano, ele trabalha a autonomia do aluno e traz as informações e conhecimentos como meios palpáveis e didáticos. Desse modo, o conhecimento ele se torna físico e algo não somente teórico, como a gente vê no método tradicional, onde o professor fica na sala falando somente das informações. Desse modo, no método montessoriano, o aluno ele consegue ver o que ele está aprendendo, sentir e colocar em prática. E a avaliação nesses dois métodos, ele funciona não somente pela aplicação de provas, já que essas são consideradas inadequadas. A avaliação nesses métodos, ela funciona por meio de colocar o aluno como um lecionador, colocar o aluno para ensinar outros alunos. Assim, o conhecimento é realmente avaliado, pois você só pode passar aquilo que você tem. Então, venho aqui hoje perguntar a vocês e deixar uma questão. Por que a gente continua usando o método tradicional, tendo métodos mais eficientes? Por que a gente continua com uma educação clássica, sendo que a educação vem mudando tanto a gente? Por que não mudar a educação?
Por que continuar com a mesma educação se a gente pode fazer melhor? E depois de respondidas essas perguntas, que coloquemos em práticas métodos mais eficientes e coloque nossos alunos como construtores de conhecimento e questionadores, agentes críticos, não somente como observadores e ouvintes.